Olá! Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo da Casa Grupo Espírita Amor em Ação. Eu sou a Fernanda, trabalhadora da casa já há alguns anos, e a gente teve essa iniciativa dos vídeos para permitir que, mesmo em tempos de isolamento físico, que a gente não se isole espiritualmente nem emocionalmente, que a gente possa continuar com os nossos bate-papos, com as nossas reflexões, continuar falando de Jesus e trazendo Jesus para as nossas vidas, né? E principalmente nesse momento que nós necessitamos tanto, né? Então, eu gostaria de convidar a todos neste momento que possam se sentar em um local confortável, numa posição confortável, que possam nesse momento, por um instante, deixar as preocupações de lado, respirando profundamente, inspirando luz e expirando todas as preocupações, angústias e negatividades. Inspirando luz e amor e expirando, inspirando e expirando, acalmando assim as nossas mentes e os nossos corações, rogando ao Pai que nos auxilie a entender a mensagem que teremos no dia de hoje e não somente entender, mas aplicá-la da melhor maneira possível na nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos pedindo licença para iniciar o bate-papo de hoje com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Para o nosso bate-papo de hoje, eu pensei em trazer o tema da Páscoa, porque a gente está bem próximo da chegada da Páscoa, né? Para que a gente possa entender melhor o que significa essa celebração, o simbolismo por detrás, na essência dessa celebração, né? E a celebração da Páscoa ela é uma celebração judaica que foi absorvida pelo cristianismo e chega na nossa sociedade hoje repleta de coelhinhos e ovinhos de chocolate. Então a ideia é que a gente possa retomar a essência, entender a essência do porquê dessa celebração, né? Mas antes da gente entrar nesse tema, é importante a gente se lembrar de algumas coisas. Todas as vezes que nós falamos de religiosidade, de religião, nós falamos através de simbolismos e de metáforas. Isso por quê? Porque a religiosidade, ela fala de sentimentos, de sensações, da experiência que aquela criatura teve com Deus, que ela teve com a espiritualidade, com si mesma diante de Deus. E não dá para transcrever uma experiência tão rica dessas utilizando as palavras racionais, científicas que a gente tem. Então, sempre se opta pela linguagem da metáfora e da simbologia, para que a gente possa trazer, por isso é sempre uma linguagem tão atual, porque a gente consegue sempre pegar a metáfora e a simbologia e encaixar no momento de hoje, milênios depois, séculos depois, está sempre atual, para que a gente possa alcançar um pouco a dimensão dessa mensagem, por isso que se utiliza muito a metáfora. E os simbolismos, e a Páscoa está repleta disso também, assim como outros textos da Bíblia, né? Então, o que é essa celebração da Páscoa? É a celebração judaica do momento em que o povo hebraico se libertou da escravidão do Egito. 400 anos depois que eles estavam escravos dentro do Egito, soube-se que o anjo da morte iria invadir o Egito e levar o filho primogênito de cada lar, de cada casa. Mas aquelas famílias que imolassem o cordeiro, ou seja, sacrificassem o cordeiro e colocassem o sangue dele nas suas portas, o anjo da morte pularia essas casas, pouparia de levar o filho mais velho dessas famílias, que naquela época, na tradição, o filho mais velho era importantíssimo para perpetuar aquela família, para trazer o sustento daquela família, a tradição e tudo mais. Então tinha-se uma preocupação muito grande com o filho primogênito. Pular em hebraico significa pesar, então pular,
né? Pular as casas, pessar. Aí é que veio o nome Páscoa, né? Que é desse pulo do anjo da morte, de poupar as famílias da dor da morte. E como se comemorava a Páscoa entre os judeus? Escolhia-se um cordeiro, um animalzinho, levava esse cordeiro para dentro de casa, alimentando-o por uma semana, convivendo com ele, brincando como um animal de estimação. E depois de uma semana, se mata, sacrifica-se esse cordeiro para se alimentar dele, para comemorar a Páscoa. Até eu, quando li isso, falei, meu Deus, mas que coisa mais, né, conviver para depois, que coisa é isso? Mas a realidade é que era para que as pessoas pudessem realmente experienciar a questão da morte, a questão da libertação espiritual, né? Da dor da perda, para que se possa ganhar algo além, uma experiência, uma evolução, uma libertação espiritual, né? Uma desilusão para que se chegasse mais perto da verdade, né? Então, esse era o ponto, a questão, a essência da Páscoa entre os judeus lá naquela época. E com a vinda de Jesus, o que aconteceu? Jesus conviveu com seus discípulos, né, com seus apóstolos, por 3 anos muito próximo, acordando com eles, dormindo na casa deles, se alimentando, trabalhando, experienciando os primeiros milagres, as primeiras dificuldades, auxiliando família em curas, em orientações. Então, criou-se um vínculo de amor, de amizade, de carinho muito grande. 3 anos depois, Jesus reúne esses seus discípulos no entorno de uma mesa, de uma refeição, né? A Santa Ceia, né? Que a gente sempre fala, e que é tão famosa, né? Reuniu e disse a eles, olha, vocês vão me perder. Eu estou me despedindo de vocês, porque eu estou deixando o mundo físico para ir para o mundo espiritual. Com isso, vocês vão experimentar uma grande tristeza, uma profunda dor, porque nós criamos conexões de amor, conexões espirituais. Eu nem chamo vocês de servo mais, vocês para mim são meus amigos. E eu os amo muito, compartilhei tudo aquilo que eu sei com vocês. Amo tanto que eu sei que Pedro vai me negar, vai me trair. Mas eu vou continuar te amando, Pedro, nada vai alterar meu amor por você. Eu sei que você, Judas, vai me trair. Mas nem por isso eu vou te excluir do grupo. Alimente-se conosco, fique conosco, coma, eu te perdoo, né? E, embora eu tenha que ir, disse Jesus para eles, com a minha partida, vocês vão viver a maior experiência de dor, de solidão, mas também a maior experiência de ascensão espiritual de todas as suas vidas. E o que eu, Jesus, posso prometer a vocês? Que lá do mundo espiritual eu vou estar junto com vocês. Eu vou amparar vocês em todas as suas atividades. E eu vou estar lá do mundo espiritual comandando toda a expansão do cristianismo por todos os milênios, por todo o sempre. Forte, né? E o que essa mensagem de Jesus traz pra gente? Que a morte, a crise da morte, a morte é uma crise, né? Pra começar. Ela traz dor, ela traz, no momento que ela chega, ela traz a separação, nunca mais vou ver, quando vou ver, né? Será que vou ver? Então ela traz dúvidas, ela traz dor, ela traz solidão, ela traz amarguras, angústias, tristezas. Mas a crise da morte, o que Jesus quis trazer com isso? Essa crise da morte é somente um portal para a imortalidade, porque a vida não cessa no túmulo. Então Jesus diz aos seus apóstolos, todas as vezes que vocês se sentirem solitários, que vocês sentirem falta do meu amor, da minha presença, da minha amizade, eu peço a vocês, se reúnam e celebrem a Páscoa em minha memória. Em memória da minha amizade, em memória do meu amor e, sobretudo, em memória dessa libertação que eu estou sendo mensageiro para vocês. Porque esse é o tônico da Páscoa, né? Celebrar a vinda de Jesus, a memória que ele trouxe e principalmente a mensagem.
a mensagem que liberta o homem da matéria, que liberta o homem dos sofrimentos momentâneos que a gente passa, que muitas vezes parecem intermináveis, mas são momentâneos, porque eles estão na matéria, e a matéria é passageira, né? Tudo que se remete à matéria passa. O Império Romano veio, passou, né? Grandes construções passam, nomes passam, tudo que é material passa. O que fica é a essência, é o amor, é o espiritual. São os sentidos, né? Então Jesus veio libertar o homem da escravidão da matéria, e a Páscoa é para comemorar a libertação do homem da escravização da matéria, porque a matéria ela é opressora, né? Os sentidos físicos, eles são muito estreitos, eles nos limitam muito. Mas Jesus traz a mensagem do amor incondicional, que ama apesar de, e que por isso liberta. Então, esse é o real e verdadeiro sentido da Páscoa. Vai muito além das comemorações de somente ressurreição e vida, como dizem por aí. É a mensagem da libertação, libertação dos sentidos da escravização da matéria sobre o espírito, que a gente se permitiu e continua se permitindo ainda em nossas vidas, né? E a Páscoa, então, o que é? É a liberdade através do amor, é romper com os grilhões que nos escravizam. Pensando nisso, a gente pode ter algumas reflexões, né? O que nos prende hoje? O que me prende na minha vida hoje? O que tem me escravizado? O trabalho físico? A minha ambição? O meu egoísmo? O meu orgulho? A minha inveja? Meus ciúmes? O que me escraviza? O que prende os meus pensamentos hoje em dia, que não me permite acender minha luz interior, a minha alegria de viver, a ter uma esperança de um futuro melhor, de uma vida melhor? Essa reflexão é muito importante para se fazer no momento de Páscoa. E essa reflexão cabe bem nesse momento que a gente vem passando de situação de coronavírus, né? E, coincidentemente ou não, essa situação do coronavírus veio num período também pré-Páscoa, cheio de simbolismos, né? Como sempre, cheio de simbolismos. Então, com o coronavírus, a gente está se sentindo como? Presos, né? A gente se sente preso. Eu falo por mim, eu me sinto presa em casa, né? Com esse isolamento social. Então, eu tenho a minha responsabilidade social, eu quero evitar que esse vírus se propague, então eu cumpro todas as medidas, graças a Deus eu tenho a possibilidade de trabalhar da minha casa, então eu estou seguindo esse isolamento social. Mas eu me sinto presa, né? A gente se sente preso aqui em casa, né? Em muitos momentos, incomodado, né? E quem que estava desse jeito? Os hebreus estavam se sentindo assim também há muitos anos lá no Egito, né? Mas será que essa sensação de estar preso, de isolamento, só aconteceu com o coronavírus? Porque será que antes a gente não estava muito mais preso do que a gente está agora, refletindo dentro de casa? Preso em que sentido? Preso ao nosso ego, preso aos nossos conceitos, presos a radicalismos, né? A polos, só a minha opinião é a que vale, só o que eu penso está correto, eu sou muito melhor, tudo que eu faço é melhor do que o que os outros fazem, né? Eu preciso ter para que eu possa ter uma importância, seja na empresa que eu trabalho, seja no bairro onde eu moro, né? Enfim, será que antes do corona a gente não estava muito mais preso nessas questões materiais, de conceito, de ego, nas condições externas da nossa vida, que não nos permitiam olhar para dentro de nós, que não nos permitiam refletir sobre a espiritualidade, sobre a moralidade, a ética, sobre a nossa reforma íntima, sobre a nossa evolução espiritual, né? Será que a gente não estava preso já na matéria, muito preso na matéria,
fazendo com que a gente tivesse picos de ansiedade, picos de depressão, suicídios em massa. Isso nos faz pensar que talvez a gente já estivesse há muitos anos convivendo com uma pandemia, não física como a do coronavírus, mas uma pandemia espiritual, uma pandemia emocional que veio bem antes dessa física, né? Então que a gente possa aproveitar esse momento pré-Páscoa, esse momento de isolamento social, para que a gente possa refletir espiritualmente, né? Antes de nos preocuparmos com todas as circunstâncias externas, obviamente a gente tem que se preocupar, a gente precisa trabalhar para viver, a gente precisa sustentar a nossa família, a gente merece viver bem com conforto, a gente tem que atender aquilo que nos faz feliz, ao nosso ego também muitas vezes. O ponto nem é esse, né? O ponto é o equilíbrio de tudo isso, né? Então que a gente possa ter um momento de reflexão espiritual, vendo, nos momentos de crise é que a nossa essência pula, que a nossa essência grita. E o que gritou em mim nesse momento? O meu medo, a minha vontade de estocar álcool gel, de estocar arroz, independente se o meu colega, se o meu vizinho tem álcool gel na casa dele, tem arroz na casa dele ou não, né? Ou nesse momento eu me preocupei em como que eu vou distribuir os alimentos, como que eu vou redistribuir o meu álcool gel, como que eu vou dividir, como que eu vou conversar, como que eu vou ajudar. Então, qual foi a minha reação quando tudo isso começou? Aí você vai entender melhor a sua essência, você vai conseguir pensar melhor e isso vai te auxiliar no seu processo de reforma íntima também, né? Por quê? Porque a crise, ela é um fenômeno próprio do progresso cultural. Se a gente olhar a Gênese de Kardec, no capítulo 18, ele assevera que a humanidade, de tempos em tempos, passaria por grandes provas de valores para que a gente pudesse abandonar a terra convulsionada do mundo de expiação e provas que a gente está, que na realidade é uma escola de valores, onde a gente tem alegrias, tristezas, e a gente vai evoluindo conforme a gente vai passando por essas provas, né? Para um mundo de regeneração. Nós estamos no meio dessa transição. E em meio a essa transição, algumas crises pululam, algumas crises vêm para nos ajudar a evoluir, para chamar as criaturas do mundo para perceberem que os valores mais resistentes, que a estrutura que a gente precisa para passar por qualquer crise, seja ela qual for, seja a crise da morte de um familiar, seja essa crise uma crise de saúde, seja essa crise uma crise material, uma crise emocional, quaisquer crise que a gente venha a passar na nossa vida, nós precisamos ter valores do ser. O ter não nos ajuda muito. O ter nesse momento não contém o coronavírus, por exemplo. Eu posso ter o maior dinheiro do mundo, isso não vai impedir que alguém da minha família passe por isso, que alguém da minha família desencarne por isso, ou que eu sofra por conta disso. Então, o que nos torna iguais, isso vem dizer, somos todos iguais. Todos passamos por dor, todos necessitamos de amor, somos todos iguais e todos necessitamos uns dos outros, né? Faz sentido eu ter uma vida maravilhosa, eu me sentir maravilhoso se eu não puder compartilhar? Nesse tempo de isolamento social a gente pensa, ai que saudade de encontrar meus amigos, de conversar com as minhas amigas. Então faz sentido não ter com quem compartilhar essas coisas boas da vida e também as agruras da nossa vida, né? Ter com quem contar nesse momento. Não faz sentido. E a crise vem para lembrar a gente disso, né? A crise, ela significa um grande salto após um problema. Então a gente estava num auge de angústia, num auge de ansiedade, num auge de ego, de depressão, e veio essa crise para que a gente pudesse mudar, para que a gente pudesse dar um grande passo. Então, a gente não tem que pedir para voltar ao normal, porque o normal não estava bom, o normal não estava legal. Nós somos seres humanos e muitas vezes nos falta a humanidade, porque a gente não se permite ser ocupados pelo ter, né? E a gente deve confiar, porque crises, pandemias, epidemias sempre tiveram, né? Muito antes dessa, AIDS, gripe do frango, gripe espanhola, né? A gente já teve várias.
O coronavírus chegou agora no auge das nossas conquistas tecnológicas, morais, estremecendo a Terra com esse isolamento social que nos amargura, mas é um tratamento preventivo que a gente deve respeitar e contribuir dentro das nossas possibilidades, claro, de maneira espontânea, sem acreditar que isso é um castigo divino, que Deus está castigando a cada um de nós por toda a maldade que a gente já fez. Não, tudo está caminhando como deve ser, seguindo as leis que regem o universo, as leis de Deus, nosso Pai. Essa é uma convocação para que a gente melhore os nossos sentimentos. Foi necessário esse vírus para a gente entender que não tem fronteira, que não tem outros países, outras raças, que situações econômicas não nos diferem, que somos todos iguais. Que a gente possa, nesse momento, ter a humildade de aprender com essa experiência. Que a gente possa exercitar a paciência e a tolerância em casa, que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil conviver 28 horas por dia, né? Com filhos trabalhando, marido e todo mundo, mas é um momento da gente exercitar a nossa tolerância, né? Da gente ficar com aquilo que mais importa, porque se tem um familiar seu doente num hospital, você não consegue trabalhar direito, você não tem cabeça para pensar, né? Você não consegue pensar na sua conta bancária, naquilo que você quer comprar, quando você tem uma pessoa que você ama muito, acamada, doentada. Então, vamos nos cuidar, vamos seguir todas as recomendações, mas principalmente vamos aproveitar esse período para que a gente possa olhar para dentro de nós, para que a gente possa perceber qual essência nossa falou mais alto no momento de medo, de primeiro impacto do choque da crise, para que a gente possa trabalhar isso dentro da gente, confiando que Jesus, assim como disse para os apóstolos, lá na Santa Ceia, volta hoje e diz para todos nós: eu continuo convosco, lá do plano espiritual, coordenando a expansão do cristianismo, coordenando a evolução do planeta Terra. Quando sentirem saudades de mim, se reúnam e comemorem a Páscoa. Quando sentirem saudades do Cristo nesse momento, se reúnam e orem. A coisa mais linda que eu vejo nesse momento de isolamento são as pessoas se juntando para orar. A oração voltando à sua importância, porque Deus sabe tudo que eu preciso. A oração não é para Deus, a oração é para mim, para que eu consiga me conectar com o Pai, para que eu consiga me sentir melhor, porque Deus é abundância. Quando eu vibro no medo, quando eu vibro no pavor, quando eu vibro no ego, eu sinto falta. Eu tenho medo de tudo me faltar, de tudo que pode me acontecer de ruim. Mas quando eu consigo vibrar com Deus, eu me conecto com a abundância divina. Eu entendo melhor o que está acontecendo e eu consigo ter paz. Porque ter paz é conseguir ter serenidade em meio ao caos. E é isso que Jesus nos convoca nos dias de hoje. Ele é o guia dessa nau chamada Planeta Terra. Ele é o nosso porto. Ele é a nossa segurança. Mantenhamos as nossas orações e digamos em voz alta: vale a pena viver. Sou grato, amo a minha vida e quero ser humano, ser melhor, para que quando a gente retome o contato social, a gente possa contribuir ainda mais para o reino de Deus aqui na Terra dos encarnados. Muito obrigada de coração, com o coração cheio de amor, com o coração cheio de gratidão e emocionada que me encontro neste momento, com essa mensagem de Jesus a cada coração. Vamos vibrar amor, vibrar cura pelo nosso planeta Terra, por todos os nossos irmãos. Que as equipes médicas possam ir em cada lar, em cada hospital, em cada leito de dor. Que as filhas de Maria possam acalmar os corações, trazendo a alegria, trazendo a luz, trazendo a esperança. Que os apóstolos do Cristo estejam conosco, nos lembrando de toda a melhora que podemos fazer ainda em nossas vidas,
trabalhadores da última hora, que não desperdicemos a oportunidade de servir, de sermos instrumentos do Pai, neste momento e em tantos mais momentos que surgirão neste nosso período de reencarnação. Vibrando amor e vibrando paz, para que a espiritualidade possa levar aonde houver maior necessidade neste momento. E com isso, pedimos licença para encerrar com a Ave Maria, que é a alegria da Mãe Santíssima, que disse ao nosso amado Chico que isso também passa, que tudo passa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Estamos juntos, hoje e sempre. Logo isso vai passar e em breve a gente se encontra e dá um abraço bem caloroso lá no Amor em Ação. Fiquem com Deus.